Bom dia. A tia está aqui de volta, né? Que a gente tinha dado um recesso de alguns dias, como eu já falei. E a gente vai iniciar o nosso mês com o tema Matemática Genial. Relembrando que a Matemática Genial é feita uma vez no mês, onde a gente vai ter alguns problemas matemáticos de forma bem divertida, né? Bem diferente, para vocês estarem respondendo. No momento não é aqui na CG, mas é em casa, tá? Já pode usar a ajuda dos pais, dos irmãos, tá certo? Matemática genial. Como resolver? A tia vai ensinar um jeito melhor de você tentar resolver o problema que a gente vai passar. Devo fazer cálculos? Sim, deve fazer cálculos, né? Para poder chegar. Não é só porque eu tô vendo um monte de desenho que eu não vou pensar, não vou fazer alguma continha, não. Às vezes é raciocínio lógico, mas algumas vezes a gente precisa fazer uns cálculos. Quais as dicas? As dicas é ter concentração, prestar bastante atenção, não desistir. Não é porque a primeira vez você errou que você vai errar nas outras vezes também. A gente tem que ter calma, cautela para poder responder direitinho. Às vezes a gente está com tanta pressa que a gente responde qualquer alternativa. Aí depois a gente, se eu tivesse pensado um pouquinho mais, né, direitinho quando a gente dá a resposta, eu teria chegado àquela alternativa. Você é capaz, todo mundo que participa da matemática genial é capaz de responder. É de acordo com as suas capacidades que a gente procura elaborar os problemas, tá certo? E hoje a tia vai ter dois probleminhas. Eu já desenhei um só, a borboleta que tá aqui, a joaninha que tá aqui, a gente vai imaginar, a flor aqui e o morango aqui, né? Ó, você colocou do jeitinho que tá aqui. Agora vamos lá. Essa interrogação aqui é o número que está faltando, não é? Então a gente vai ter que descobrir o valor da borboleta, da joaninha, da flor e do morango para eu poder descobrir esse valor aqui. A tia vai ajudar vocês no primeiro, na borboleta. Esses outros, a joaninha, o morango e a flor, vocês vão ter que pensar em casa e depois me mandar a resposta. Você vê aqui o número 28. O 28 é a somatória de todos eles. Ah, tia, é somatória, então já é a adição. Mas, a gente sabendo que é a adição, a gente não vai primeiro fazer a conta de adição. Porque a gente vai fazer o quê? Dividir esse 28 por 4 tabelazinha, ó. Eu pego 28 e divido por 4. Quando eu vou fazer aqui a divisão, eu tenho que procurar, né, o número que chegue múltiplo, para você ver. Agora, na divisão, a gente já usa a multiplicação. Um número que vezes 4 daria 28. A gente vai começar a fazer aqui junto com vocês. 4 vezes 1 é 4, aí está longe de 28. 4 vezes 2 é 8. 4 vezes 3 é 9, 10, 11, 12. 4 vezes 4 é 13, 14, 15, 16. 4 vezes 5 é 17, 18, 19, 20. 4 vezes 6, ó, tá, ó, 21, 22, 23, 24. E 4 vezes 7, 24, 25, 26, 27, 28. Olha aí como deu uma conta exata. 28. 28 e o 7, ó. O 7 eu passo pra cá, porque 7 vezes 4 é 28. Aí menos o total de 4 vezes 7, 28. Aí 8 menos 8 é 0. 2 menos 2 é 0. Entenderam? Então, o 7 é o que vale a borboleta. Eu sei que o 7 vale, a borboleta vale 7. Então, eu já pego e faço assim, ó. Já coloco o 7. Vou só pegar aqui o apagador. Onde tem o nome borboleta, eu vou colocar 7. Vou apagar logo todos aqui, para vocês irem acompanhando em casa. Ó, todos esses lugares que a tia tá apagando, tinha a borboleta. Aí eu vou colocar o resultado que deu o valor da borboleta,
que foi 7. Não tem mais borboleta. Ó, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, pronto. Aí aqui eu já tenho uma dica, ó. 7 mais 7, mais esses dois aqui, tem que dar 30. Entenderam? Aí então você vai somar 7 mais 7, 14. Aí 14, 30 menos 14. Aí você vai somar 30 menos 14. Vamos começar aqui, ó. 30 menos 14. 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 16. Então, aqui tem que dar dois números. Esses dois números aqui tem que dar 16. Aí você vai fazer o quê? 16 dividido por 2. Entenderam? E aqui eu vou deixar para vocês responderem em casa. E me mandar depois essa tabela aqui toda feita. Para vocês entenderem como é fácil. Vocês pegam o total, que já tem até aqui, e dividem por o que está faltando. Entendeu? Lembrando, a Flor, ela valeu 7. A Joaninha, ela tem que valer outro valor, né? Não pode ser 7. Tem que valer outro valor para poder dar esse total. Aí depois você vai ter que ver o total que dá assim, assim, assim e assim. Todos vai ter que dar o resultado que está indicando, ó. E esse daqui, consequentemente, quando você achar todos, que você vai procurar ele. Entenderam? Essa é a primeira atividade. Ó, aqui a tia trouxe outro probleminha. Esse problema, a tia vai ler aqui o enunciado para depois explicar. Que é a pergunta, né? Aí depois que vem a explicação. Os 4 dados das figuras são idênticos. E há 3 pares de faces em contato. O que isso significa? Aqui tem 3, né? 3, se a gente olhar, tem 3 retas, né? Ó, 1, 2, 3, né? Porque essa aqui também é considerada. Então, esse outro lado aqui é o mesmo valor desse. Esse lado aqui, a parte de baixo, é o mesmo valor daqui de cima. E essa parte aqui, o outro lado dele, também é o mesmo valor desse. O mesmo valor que eu digo o quê? Os mesmos números. O 11 é aqui, o 11 é aqui. O 12 é aqui, do outro lado é o 12 também. O 11 aqui, do outro lado é o 11 também. Entenderam? Aí, qual é o valor da soma, dessas faces? Entenderam? Então, eu tenho que contar todas essas faces para saber o valor total. Entendeu? Ó, quando eu pego e coloco essa mais a parte de baixo, quanto é que dá? Aí quando eu coloco essa mais a outra parte, quanto é que dá? E essa mais essa, quanto é que dá? Vocês entenderam? Qual o valor da soma dessas faces, juntando uma com a outra? Quanto é que dá as faces delas? De cada reta, entendeu? Ó, desse com esse, desse com o outro e desse com o outro. Primeiro você vai ver só as que são iguais. Só as que são iguais. Aí depois você vai somar tudo. Se der mais de alguma dessas alternativas, alguma coisa está errada. Entenderam? Se der maior, porque tem que dar entre essa ou essa. Ou é 73, ou é 74, ou é 75, ou é 76, ou é 77. Uma dessas alternativas aqui está correta. Aí qualquer dúvida, vocês vão poder entrar em contato com a tia para eu poder ajudar melhor, porque essa aqui é um pouco detalhada, tá certo?